que o Senhor nos permite em estar em sua casa, para juntos nós rendermos graças ao Senhor por esta data, por esta comunidade, por cada um que aqui se faz presente e que ainda irá chegar. Neste momento nós iremos orar, uma oração de gratidão ao Senhor por nos ter nos permitido chegar até a sua casa. Então vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas infinitas bondades e misericórdias que tem derramado sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos. Obrigada, Senhor, por se fazer presente no meio, no seio dessa igreja, Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que chegaram, aqueles que estão vindo ainda, Senhor. Que aqui, Deus, seja um movimento de adoração ao teu santo nome, Senhor. Que tu possas receber, Deus, como aroma suave. Que tu venha, Senhor, edificar tudo que venha a ser feito aqui essa noite, Pai. Porque nós estamos aqui com o único propósito de glorificar e exaltar o teu santo nome. É assim, Deus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor. Neste momento eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos fazer desta canção a nossa oração. A oração de um coração que necessita falar tanto ao Senhor, mas não acha palavras. Vamos fazer dela a nossa oração nesse início de adoração. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido,
valorize a sua adoração ao seu Senhor. Amém, igreja? Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, pagando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. A igreja. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar
ainda de pé, vamos ler, fazer uma leitura em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler, eu vou ler o versículo 1 do Salmo 134 e a igreja lê o versículo seguinte. Amém? Nós leremos os versículos 1, 2, 3 e o 4, todos nós leremos juntos. Amém? A palavra do Senhor diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Nesse momento, eu peço que você baixe a sua cabeça. Teremos um momento de oração, um momento de contrição, de confissão de pecados. Que você possa orar nesse momento ao Senhor, refletindo na sua vida. Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Tua igreja representada está nesse local. Senhor, Tu conheces profundamente cada um dos corações aqui. Tu sabes, Pai, as lutas que cada um enfrenta. Tu sabes, Senhor, as tentações que muitos buscam fugir. E Tu sabes também, Senhor, das tentações que alguns ainda encontram-se fracos, necessitando, Pai, do Teu auxílio, do Teu favor, do Teu renovo. Nesse momento, Senhor, eu clamo para que Tu venha ao nosso encontro, Pai. Espírito Santo de Deus, gera quebrantamento nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministra, gera arrependimento. Traga, Senhor, à memória os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nós erramos, nós, Senhor, não somos dignos de sermos chamados de Teu Filho. Mas por graça e misericórdia, Senhor, mesmo não sendo dignos, Tu, Senhor, aprove enviar Teu Filho para morrer na cruz do Calvário por pecadores como nós. Nós não merecíamos, Senhor, mas por um amor incondicional que nós não temos condições de dimensionar, Pai. Tu escolheu mesmo assim enviar o Teu Filho por amor para morrer na cruz do Calvário por pecadores que estavam condenados a ir para o inferno. E por graça, por misericórdia e amor incondicional, Tu morres, Senhor, pagando um preço que nós não teríamos condições de pagar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua morte e pela Tua ressurreição na cruz do Calvário. Não somos dignos, ó Pai, mas mesmo assim Tu quis pagar esse preço por nós. Senhor, gera quebrantamento nos nossos corações. Gera arrependimento genuíno, Pai, vindo do Teu trono aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a sermos filhos segundo a Tua vontade, não a nossa vontade. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado. Na continuação desse culto, Senhor, Te pedimos que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos adorar ao
ao Senhor com palmas. Aleluia. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória, e quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. A igreja, mais forte. É o Rei. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, meus amados. É para Ele, não é para homens. A glória é do Senhor Jesus. Foi Ele que morreu por nós. A nossa adoração é para Ele. Aleluia. Glória a Deus.
meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Você pode declarar nessa noite? Bem junto a nós, porque a nossa esperança está nele. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Porque nós queremos sim viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, viver para ti, pensar só em ti, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Eu amo o Senhor. Vamos declarar com ousadia e dizer isso ao Senhor. Viver para ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai e ser vestido de glória e poder. Eu amo pra ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Eu amo o Senhor. Aleluia. Quem aqui está sentindo já a presença do Senhor? Amém. Glória a Deus. Nessa última canção, vamos recolher as nossas ofertas, os nossos dízimos. Você que é convidado, você que está nos visitando, não sinta-se constrangido. Temos alguns envelopes ali atrás. Quem quiser ficar à vontade, fique à vontade para ofertar na casa do Senhor para o mantimento da sua obra. Amém?
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chame carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Carvalho de justiça. E Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que se chame carvalhos de justiça. Só a igreja, a fim. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Eu
tô ruim com o microfone. Eu quero chamar as crianças para vir aqui à frente. Nós vamos orar pelas crianças, por gentileza. Vamos também aproveitar a mesma oração para agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua generosidade, pelos dízimos e pelas ofertas. As crianças ficam aqui embaixo, todas aqui embaixo. O microfone é depois, no outro dia, tá bom? Vamos orar, crianças? Pai, primeiramente queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelos dízimos, pelas ofertas que foram colocadas diante de ti em adoração. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agora pela continuação do culto, pelo momento que teremos agora de palavra para as nossas crianças lá em cima. Fala aos seus corações, fala em cada um dos coraçõezinhos, Pai. Essa é a minha oração, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos queridos, agora nós teremos o momento da palavra. Eu quero convidar o pastor André para subir aqui. O pastor André esteve ministrando ontem à noite, hoje pela manhã e agora novamente. Quem esteve aqui ontem à noite? Levanta a mão. Hoje pela manhã. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos visitam. Sintam-se em casa, se é a primeira vez, que você possa voltar outras vezes. Sinta-se à vontade no nosso meio. Pastor André, Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus amados, graça e paz. Uma boa noite a todos. É muito bom estar novamente com vocês. Estive ontem à noite, hoje pela manhã, e agora o Senhor nos dá, estou mais uma vez com a minha esposa, nos dá o privilégio de cultuar a Cristo Jesus juntamente com vocês e nessa data de celebração. Nessa data, 25 anos, isso é um marco. Então, eu agradeço ao Senhor por fazer parte disso. 25 anos. Deus abençoe essa igreja. Continue abençoando. Você já sentiu vontade de desistir da vida cristã alguma vez? É muito provável que sim. Eu convido você ao texto bíblico que se encontra na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu gostaria de ler alguns versos selecionados, o capítulo é um tanto longo, mas eu quero poupá-los de uma leitura longa, cansativa, porque o meu intuito aqui é animá-los com a palavra de Deus. Os primeiros versos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Agora, vamos comigo para o versículo 12 e encerraremos com o versículo 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Espírito Santo de Deus, fala mais uma vez conosco, afinal estamos diante da Tua palavra. Ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração. Por Tua gentileza graciosa, nos visite. E que a Tua palavra produza o fruto que precisamos, para o louvor da Tua glória. É assim que oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Tenho para mim que um dos piores males que abatem ou que tentam abater a nossa alma chama-se desânimo. Se tem uma coisa que drena as nossas forças, que furta a nossa esperança, que tira o nosso ânimo, é o desânimo. Não raras as vezes, inclusive, nós nos encontramos e nos entreolhamos e deixamos escapar que a nossa alma está cansada. Quando não, verbalizamos e com honestidade e sinceridade pedimos a oração do outro, dizendo que a vida está um cansaço e que nós precisamos então de uma intervenção divina. Muito me chamou a atenção quando um pastor muito respeitado, um pastor de renome, inclusive, do meio presbiteriano, muito me chamou a atenção quando ele foi provocado com relação a uma questão. E a questão foi: pastor, o senhor já pensou em desistir do ministério? Ele não titubeou e respondeu na lata, dizendo: 7 vezes durante o dia. Isto é, o desejo de deixar tudo para trás, de largar, de chutar o pau da barraca e de dizer assim: se virem, e seguir a minha vida, o desejo é muito grande. Isso ocupa, por vezes, a nossa alma. Pensamentos, sentimentos, emoções negativas, pesadas. E, é claro, nos bastidores de tudo isso, o inimigo da nossa alma nos tentando. Desânimo é algo terrível. E todo mundo aqui, em alguma medida, é varrido pelo desânimo. Se você não pensa 7 vezes durante o dia, em algum momento pensa. Já pensou e pensará.
Porque é assim que funciona. O texto que nós lemos não apenas revela que a vida cristã é marcada por momentos de desânimo, como, sobretudo, o texto é um estimulante espiritual para a gente desanimada. A carta aos Hebreus, em geral, é uma carta cujo conteúdo promete ânimo espiritual para a gente abatida pelo desânimo. E o capítulo 12 coloca essa questão em relevo. Isto é, embora toda a carta trate sobre, o capítulo 12, contudo, é especial. Porque contém um texto que vai direto ao ponto. Porquanto nós podemos observar o autor justamente animando os leitores, levantando, ajudando, consolando e dizendo: não, vocês não vão parar, vocês não vão desistir, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O público-alvo original dessa carta são os judeus cristãos ou os cristãos judaizantes. Aqueles que deixaram a religião estritamente judaica e se tornaram cristãos. Devido a essa conversão, a perseguição virou a agenda de cada dia. A perseguição era terrível. Tribulação, provação, cadeia, ameaça de morte. Tudo isso para que esses cristãos judaizantes retrocedessem, apostatando da fé. A alma da maioria estava tentada a fazê-lo, a abandonar, a largar, a deixar, a renunciar a Cristo, a negar a Cristo. O autor aos Hebreus, como um pastor, começa a falar para o seu rebanho, cuidando dele, animando ele e dizendo a esse rebanho que é de Cristo: vocês fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que nós temos aqui, irmãos, em miúdos, vitamina espiritual para crente desanimado. É isso que nós precisamos tomar ao acordar. Esse texto deveria fazer parte do nosso café da manhã. Nós deveríamos alimentar a nossa alma disso. Isso deve fazer parte da nossa dieta espiritual. Gosto muito quando um escritor observa que João Batista, o profeta, ele se alimentava muito mais da profecia que vinha do alto do que de gafanhotos e mel silvestre. Sabe, irmãos, essa palavra ela vem do alto. É essa palavra que vem direto do trono de Deus. É Deus falando com o seu povo da seguinte forma: animem-se, continuem, perseverem, não arredem, não abandonem, para cima. É estimulante espiritual para nós. E aqui eu gostaria de compartilhar com os irmãos ao menos 3 estímulos que nós podemos perceber no texto e que nos dá gás, que nos dá a química espiritual que nós precisamos em momentos de profundo desânimo. O primeiro estímulo que nós percebemos no texto
diz respeito aos exemplos de fé. Porque o autor começa: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Note que o texto começa com um conectivo gramatical, que é o portanto. E esse portanto está ligando o que está sendo dito com o que fora dito. E o que é que vem antes do capítulo 12? Isto é, qual é o conteúdo do capítulo 11? Os heróis da fé. E a partir dos heróis da fé, ou dos exemplos dos heróis da fé, que viveram momentos de desânimo profundo, e que venceram pela fé, por meio dessa nuvem de testemunha, o autor aos Hebreus está fazendo um apelo. E o apelo é: por favor, escutem eles. Vocês estão na vida cristã, vocês estão na caminhada, vocês estão na rota da santificação, vocês estão enfrentando os desafios do discipulado, não sozinhos, mas vocês têm todo um patrocínio de peso. E o patrocínio de peso é justamente isso que nós encontramos aqui, irmãos, no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E aí o escritor sai dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Abraão. Pela fé, Isaac. Pela fé, Jacó. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. Pela fé. E ele diz que não há espaço para falar toda essa nuvem de testemunha. E então diz: que mais direi? No versículo 32, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé. Portanto, uma vez que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aqui ele faz uso de uma metáfora para descrever melhor a vida cristã, que é a metáfora da corrida. A vida cristã, nesse caso aqui, é semelhante a uma corrida. E essa corrida aqui, irmãos, não é um tiro curto de 100 metros, 200 metros, mas é uma maratona. A corrida que nos é proposta. Isso aqui é maratona. E maratona, você sabe, não se corre de todo jeito. Se não tiver fazendo uso adequado da roupa para o momento, se tiver com sobrecarga, se tiver com coisas que não vai dar. É daqui dessa metáfora e de uma palavra bem específica que aparece aqui no texto que surge o nosso termo para a agonia.
E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida aqui é agona. É algo que gera agonia. E é isso que acontece numa maratona. Você chega no meio dela, você pensa que vai morrer. Quem aqui já correu sabe, ou quem corre, sabe como é a aflição e a agonia de uma corrida que não é um tiro curto, mas que exige de nós todo o nosso esforço, todo o nosso empenho. Hoje teve a corrida lá da Rede Farma, em Campina Grande. Eu tinha participado no ano passado. Eu via algumas imagens. Rapaz, pensa num negócio bom, é isso. É bom, claro, né? Quando a gente está ali aquecendo, todo mundo conversando, aquela alegria. E quando acaba, a gente vai comer uma fruta, diz, todo mundo conseguimos, deu certo. Mas na hora da corrida, meu amigo, aí aquela coisa, todo mundo ofegante, será que vai dar? A depender dos KMs que você projetou, será que vai dar? E o autor está dizendo, olha, a vida cristã é como uma maratona. Tem hora que você pensa que vai morrer. Agora deixa eu dizer um negócio. Olhem para os exemplos de fé. Porque a vida que eles levaram beirou o tempo todo o impossível. E somente por meio da fé eles conseguiram. O apelo que o Espírito Santo faz aos nossos corações, além de ouçam o que eles estão falando por meio da vida deles, isto é, os heróis da fé, o apelo que o Espírito Santo faz é: leiam as Escrituras antigas. Porque nós só podemos obter estímulo espiritual por meio desses exemplos de fé, que são os heróis da fé, quando nós abrimos as páginas do Antigo Testamento. Um autor muito conhecido, assim, que comenta textos, ele diz uma coisa interessantíssima sobre esse texto. Diz: muito cristão perde um bocado de ajuda espiritual por negligenciar a leitura do AT, o Antigo Testamento. Muito cristão perde um bocado de ajuda espiritual ao negligenciar a leitura do AT. Às vezes nós queremos leituras fáceis, leituras mais simples, não é? Ou então na correria do dia a gente abre e lê um versículo. Irmãos, se nós nos alimentarmos diariamente das narrativas, por exemplo, dos heróis da fé, irmãos, as coisas vão mudar. E vão mudar para melhor, obviamente. E dessa forma, é a única maneira, escute isso, que isso é muito sério, de nós não nos envolvermos com as artimanhas de Satanás, que usa a sedução desse mundo para falar o nosso coração. Todo dia você é bombardeado com uma série de informações. E deixa eu dizer mais uma coisa. Nós fazemos parte de uma sociedade que um filósofo chama em um de seus livros da sociedade do cansaço. E a sua tese em seu livro A Sociedade do Cansaço é que a sociedade é assim, a sociedade do cansaço, pelo excesso de positividade. Em outras palavras, a depressão que existe no nosso meio é fruto dos efeitos colaterais das palestras motivacionais. É isso que a gente recebe todo dia, essas informações, essa enxurrada. Como você tem que viver, como você deve fazer, o que você tem que escutar, o que você deve ver, como deve ser sua vida.
E assim você vai tentando viver de uma forma que você não consegue. Você tem que se alimentar dessa forma, você tem que fazer exercício assim, é uma série de coisas que você não dá conta. Quando você vê a sua vida está em ruínas. E observe a artimanha de Satanás. Nada disso é para o seu mal, é para o seu bem. Só que você não consegue atingir esse patamar. E quando você não consegue atingir esse patamar, o desânimo vem. Porque você pensa que é fraco, que você é um desgraçado, que você não é capaz, que todo mundo é capaz menos você. E perceba então a artimanha de Satanás usando o mundo para seduzir você com coisas que aparentemente são boas. Em contrapartida, a vida dos heróis da fé é o contraste disso. Eles estão andando pela fé e não pelas vistas. Eles estão andando pela fé nas promessas de Deus e não pelas recompensas agora. É pela fé na palavra, irmãos. É pela fé nas promessas que nós temos da parte de Deus. É pela fé no que o Senhor prometeu para nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Esse é o primeiro estimulante. Os exemplos de fé. Agora há um segundo estimulante no texto. O autor e consumador da nossa fé. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Diz o autor, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Note que Jesus não faz parte dos heróis da fé. Ele não aparece no capítulo 11, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele não é um herói, ele é o nosso Deus. O nosso Senhor e Salvador, que abriu o caminho da fé, que nos deu a fé, que nos deu vida e vida eterna. E o autor então está separando o Cristo e dizendo, olha, vocês têm a ajuda dos exemplos de fé, desses heróis, e é muita ajuda espiritual, só que esses homens eram pecadores. Deixa eu dar outro estimulante para vocês, isso aqui é muito mais poderoso e eficaz. Olhem para Jesus. E por que olhar para Jesus? Porque Jesus se torna um modelo de como enfrentar o desânimo da vida. E como é que enfrenta o desânimo da vida? E aqui, claro, eu quero que você entenda o desânimo da vida dentro da nossa cosmovisão cristã. Quando eu falo vida, eu estou falando da nossa espiritualidade, porque não tem como a gente criar uma dicotomia entre vida cristã, disciplinas espirituais e a vida que nós levamos por aí. Eu estou falando como um todo. Jesus se torna esse exemplo supremo, por quê? Porque de maneira muito clara e evidente, no Novo Testamento, ele aparece como aquele que suporta a cruz, suporta a vergonha, suporta todo o sofrimento por uma única razão: a alegria que lhe fora proposta. A alegria que estava reservada. Ele vai em direção à cruz, mas ele não vai em direção à cruz porque ele tem prazer em sofrer. Ele vai em direção à cruz porque ele tem prazer na glória que está para depois da cruz. Sim, eu sei que há uma relação intrínseca entre sofrimento e glória, e na cruz de Cristo a glória de Cristo é manifesta. Mas aqui o autor aos Hebreus está falando de uma alegria que é a nossa recompensa eterna, e que Jesus, por causa dela, suporta a aflição. A lição é simples:
Não precisa a gente arrodear muito. Existem galardões espirituais que estão reservados para cristãos que passam por inúmeras provações nesta vida, neste mundo caído. E é com uma mente cativa a essas recompensas eternas, que o cristão é capaz de enfrentar os sofrimentos temporais. Os sofrimentos passageiros de um cristão só são enfrentados com fé quando ele está olhando para além dos sofrimentos na expectativa da alegria que lhe aguarda. Ah, irmãos, quão pouco nós meditamos nas recompensas eternas, nos galardões. Eu tive a oportunidade de recentemente pagar uma disciplina, um curso que eu faço, Edilson sabe disso, lá no Centro Presbiteriano, no Andrew Champ, eu tive a oportunidade de pagar uma disciplina com o reverendo Leandro Lima, que inclusive esteve na IPBE. E para minha sorte, irmãos, para quem não sabe, o Leandro Lima é especialista em escatologia. Então, a doutrina das últimas coisas é com ele. Ele manja muito disso. E aí, para minha sorte, quando eu cheguei lá na sala, só tinha eu e um outro aluno, um pastor batista. Éramos dois. O pessoal tinha faltado porque o reverendo Heber Campos, que dá aula de escatologia também, teve um problema de saúde, teve que não pôde dar continuidade, o reverendo Leandro assumiu, e aí muita gente faltou, e aquela coisa, pensava que não ia ter, e aí a gente ficou uma semana lá com o reverendo Leandro Lima, numa mesa, sentada, tirando dúvidas, e teve um momento que ele disse assim, aqui, a gente está aqui para tirar dúvidas, então, quais são as dúvidas que vocês têm assim, sobre escatologia? Aí a gente ficou por ali, ele disse assim, vamos falar de estado intermediário, vamos embora, do céu, né? E ali, quando ele começou a falar de algumas coisas, o pastor Batista que estava lá disse, reverendo, eu tenho uma dúvida, onde é que fica o trono de Deus? Aí ele disse, boa pergunta. Ele disse, olha, é difícil a gente responder isso, porque nas escrituras nós não temos muita informação, mas há algumas pistas. E aí ele começou a falar sobre uma tradição que fala sobre os 7 céus. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º céu, onde está o trono de Deus. Quando ele começou a falar, eu comecei a me encantar. Disse, rapaz, o 7º céu. Aí disse, olha, o primeiro céu é esse que nós vemos aqui. Tem um segundo céu que era nesse céu que potestades e principados estavam, mas que caíram. Tem um terceiro céu para onde o apóstolo Paulo foi arrebatado. Lembra? E Paulo diz assim, eu vi coisas que não dá para eu falar. Ele diz sobre o 4º, 5º, 6º céu, a gente não tem muita informação. E é no 7º que está o trono de Deus. Seres angelicais também ao seu redor. Eu comecei a vislumbrar aquilo, eu disse, meu Deus, que coisa espantosa e encantadora ao mesmo tempo. Irmãos, se nós partirmos desta vida para o que chamamos de estado intermediário, no mínimo, nós iremos direto para o terceiro céu. Numa experiência que ninguém aqui é capaz de dizer.
porque nós experimentamos o pecado e ele nos impossibilita de ter uma visão clara do que é a santidade, porque nós não nos lembramos como é essa vida plena. Mas imagine uma vida sem pecado, no estado intermediário, antes da ressurreição. A esposa do R.C. Sproul, certa vez, fez uma pergunta a ele, disse: me diga uma coisa, lá no céu a gente vai se conhecer? Tira essa dúvida. Ele disse: é uma boa pergunta, porque minha filha, veja bem, eu não sei nem se eu vou me conhecer, porque eu vou estar num estado de pureza, de santidade, de plenitude, que eu não sei descrever para você. Talvez eu não me reconheça. Você já imaginou a recompensa, irmãos, de não sofrer mais de nenhum dos males desta vida caída? Só por aí você tira. E do que está o seu aguardo? Alegrias indizíveis. Alegrias que transcendem a nossa capacidade de explicar. E é por isso, irmãos, que nós precisamos viver a nossa vida cristã olhando para a eternidade e fazendo a oração que Jonathan Edwards fez quando tinha apenas 20 anos de idade. Jonathan Edwards, dos maiores avivalistas da história, ele fez uma oração com 20 anos de idade que, quando eu vi assim, eu disse: meu Deus do céu, que maturidade é essa? 20 anos de idade, ele disse assim: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. E tudo isso para tentar viver uma vida longe do pecado. Ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Sabe por que a gente se cansa tanto às vezes, irmãos? Porque a nossa visão, ela está limitada às coisas aqui da terra. E aí a gente cai naquilo que o apóstolo Paulo falou, escrevendo a sua carta aos Coríntios. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes da terra. Mas não é isso. Nós temos galardão, alegria, recompensa reservada para nós. E isso tudo é a mola propulsora que nos conduz, que nos impulsa e que nos faz caminhar dia a dia, porque temos promessa de vida eterna na presença de Deus. O primeiro estimulante espiritual é os heróis da fé, os exemplos de fé. O segundo estimulante, o autor e consumador da nossa fé. Mas há um terceiro e último estimulante. É o que eu posso chamar de ainda não acabou. Versículo 4. Você vai entender. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ainda não. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Esse pastor, o autor que escreve esta carta, ele tem uma preocupação legítima. E qual é a preocupação legítima? Chega a ele a informação de que os cristãos judaizantes estão desanimados, profundamente desanimados, e que estão quase largando a vida cristã, apostatando da fé, negando a Jesus Cristo. E aí ele vem com essa. São vários estímulos. O primeiro, o segundo, e quando você pensa que ele acabou, ele diz assim: na luta. E aí perceba que ele muda a figura, ele muda a metáfora, melhor dizendo.
ele tinha feito uma descrição da vida cristã como sendo uma maratona. Agora, ele descreve a vida cristã como uma luta. E ele coloca o cristão no ringue. E ele diz, olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Isto é, o martírio ainda não veio para vocês. Vocês estão reclamando, vocês estão pensando em desistir, vocês estão murmurando antes da luta acabar. A toalha ainda não foi jogada. A luta continua. E com isso, irmãos, ele está provocando o coração desses irmãos, dizendo, ainda não acabou. Porque chega um momento na nossa vida cristã que a gente pensa que é o fim. Nós passamos por vales, por trevas, por noites escuras, que a impressão que a gente tem é que acabou. É que não tem mais para onde ir, não tem o que fazer, parece que o Senhor não vai atender mais a oração, parece que não há mais esperança sobre esse assunto, parece que não tem mais jeito sobre isso. E a gente começa, sabe, a pensar coisas e dizer assim, não tem mais para onde ir. E o autor está dizendo assim, olha, não acabou não. Não acabou não. E aqui, irmãos, é interessante porque é uma provocação que, ao mesmo tempo que denuncia a nossa incapacidade de lidar com o cansaço da vida cristã, isso aqui está nos animando, colocando diante dos nossos olhos mais provações que estão por vir. É um paradoxo. Porque tudo que você menos quer no momento é mais tribulação. E o que o Senhor está dizendo é, eu vou manter você vivo nessa, porque tem outras. Claro que a natureza das outras tribulações, elas não são reveladas, porque senão a gente sucumbe. Porque se o horizonte do futuro se abrir diante de nós, ninguém aqui subsiste. Mas o que o autor está dizendo é, não é hora de parar, porque não chegou o fim. Para ficar mais claro, você há de lembrar da resposta que Deus deu a Jeremias, lá no capítulo 12 do livro do profeta Jeremias. Capítulo 12 do profeta Jeremias é um capítulo onde a primeira metade é uma queixa do profeta. Então ele está ali jogando a toalha. Ele está dizendo, não dá para continuar assim, porque o justo está sofrendo, e ele é o justo, e o ímpio está prosperando. Então assim, a conta não fecha, ele está profundamente desanimado, e ele vai falando, e Deus vai escutando. Quando ele termina, o Senhor diz assim, Jeremias, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se te cansas correndo com os que correm a pé, como é que vais subsistir com os que correm a cavalo? Em outras palavras, o Senhor diz assim, Jeremias, eu sei que você está passando por um perrengue terrível. Mas deixa eu lhe animar com uma coisa, vai piorar. Porque você está cansado correndo com os que correm a pé, como você. Mas o que eu tenho para você é uma corrida, numa velocidade a cavalo. E é preciso, portanto, meu amado, que você suporte essa corrida a pé, para então enfrentar a corrida onde a poeira vai ser levantada com os cavalos.
E o Senhor continua dizendo: se tropeças numa terra onde não há pedras, como tu irás suportar quando eu te lançar na mata do Jordão? E aí, irmãos, a coisa começa a ficar sinistra, porque o Senhor está dizendo: eu vou aumentar o volume das provações. E com essas que você está enfrentando, eu estou habilitando você a enfrentar as que estão por vir. Você que está pensando em parar, não vai parar não. Você está pensando em jogar a toalha, em desistir. Sabe de uma coisa, já deu para mim. Não deu não. Eu não aguento mais não, pastor, porque é tanta luta, é tanta provação, você não sabe o que eu passo na minha... Tá, tudo bem, mas não acabou. Vai orar mais, vai ler mais a palavra, vai jejuar, vai vir para o culto de oração, vai aperfeiçoar ainda mais a vida cristã, vem mais tribulação, aí vem o sossego da parte de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Aí vem o furacão e você diz: acabou com tudo agora. Aí de repente você sente uma paz dentro e diz assim: não sei como é que eu estou enfrentando tudo isso. É o Senhor que é com você. E está dizendo assim: não acabou, minha filha. Não acabou ainda. É por isso que ele, no versículo 12, ele dá o checkmate, dizendo assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Certo pensador cristão disse o seguinte: salvação é de graça, mas vida cristã custa caro. Já parou para pensar nisso? Salvação é de graça. A salvação em Cristo Jesus é única e exclusivamente pela graça de Deus. É pela oferta do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É pela fé no sacrifício. Fé que nós recebemos como dádiva. A única coisa que aconteceu conosco foi que nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Ele resolveu nos salvar. Isso foi de graça. Para a gente não custou absolutamente nada. Como não custa? Salvação é de graça. Mas vida cristã, meu amigo, enfrentar o que os puritanos chamavam de inimigo de três cabeças, o mundo, a carne e o diabo, aí é outra história. Salvação é de graça, mas vida cristã custa caro. Qual é o conselho final do autor a esses irmãos desanimados? Fortaleçam-se. Fortaleçam uns aos outros. Animem-se. E aí eu preciso chegar para Edilson e dizer assim: meu irmão, vai. Deus é contigo. Eu chego para o pastor e digo: pastor, Deus é contigo, pastor. Aí o pastor chega para mim e diz: André, Deus é contigo, vai nessa força. Eu chego para a irmã ali no final e digo: irmã, vai dar tu, olha, Deus está na frente, Deus é teu escudo, Deus é tua fortaleza, Deus é teu socorro. Isso é fortalecer. Você deve servir a esta igreja por mais 25 anos, se Deus permitir, fortalecendo os joelhos vacilantes. Pegue quem está desanimado e diga assim: meu irmão, Deus é
contigo. A coisa mais extraordinária que pode acontecer é você animar um crente desanimado. Nunca mais esqueço aqui no Caruaru de uma experiência que tive na primeira igreja congregacional, na época que o pastor Ari estava lá, e eu fazia parte do seminário, ensinava lá. E no dia estava o doutor Cleiton. Ele estava lá e no final, eu sou jovem, tá? Mas eu era mais jovem. E aí ele olhou assim para mim, meio que preocupado. Ele já é um senhor, assim, nunca mais esqueço disso. Eu estava meio nervoso, tenso, aquela coisa por ali. Eu disse, Senhor, eu não vou aguentar isso. Aí ele chegou para mim assim, olhou. Ele disse, tem quantos anos? Aí, disse, ele botou a mão assim em mim e disse, olha, vai em frente. Fique firme. Não olhe para trás, não. Coisa simples, sabe, irmão? Mas que eu saí ali renovado, revigorado. Eu disse, obrigado, Senhor. Porque o Senhor falou comigo. É hora de fortalecer as mãos fracas, os joelhos vacilantes. Porque o Senhor é conosco, irmãos. Palavra de desânimo a gente já tem demais por aí. Jogando a gente para baixo. E a gente vai acreditando em cada besteira. E a gente não acredita no que é verdade. E o que é verdade? Isso que o Senhor está falando conosco. A sua vida, meu irmão, é essa aprovação, é esse ringue, é essa luta, porque você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Não, pastor, mas você não sabe, parece que eu estou caído. Meu amigo, é assim mesmo. É assim mesmo. É pancada, Chega em casa renovado, que palavra abençoada, e quando chega o outro dia, já as coisas começam a aparecer, você diz, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vou esquecer das palavras de um evangelista do século passado, do Leonard Ravenhill, quando ele diz assim, olha, quando Deus abre as portas do céu, o diabo abre as portas do inferno. Mas note, não são forças equivalentes. Céu aqui, inferno aqui, são tentações e são investidas aqui no andar de baixo. Mas o que importa é esse Deus que soberanamente governa a nossa vida no andar de cima. Os céus governam a terra. E a sua vida está debaixo do poder de Deus. Prova disso é que o Senhor está falando com você agora. E dizendo, não vai parar, não vai desistir, não vai abandonar, não vai fugir, não vai renunciar, vai para cima. É como a história do espadachim, né, que estava no duelo e estava com medo, ia para trás e o treinador dele disse, quer correr, meu amigo? Fez, quer, disse, corra para cima dele, para trás não. Corra para cima, vá para cima. Porque as portas do inferno não prevalecerão. Vamos orar? Senhor, nós precisamos de estímulos espirituais. E esses estímulos espirituais são diários. Precisamos fazer esse nosso dever, cumprindo com essas disciplinas. Mas, ao mesmo tempo, entendemos que, se por um lado é responsabilidade nossa, manter essas disciplinas, se alimentando da Tua palavra, olhando para a eternidade, recorrendo às Escrituras, tudo isso
é a operação sobrenatural do Senhor em nossas vidas. É o extraordinário agindo no ordinário. É o poder do Senhor se manifestando em nossa fraqueza. Talvez seja por isso, Pai, que não raras as vezes nós nos sentimos fracos e impotentes, para que no final de tudo, olhemos para trás e digamos: foi o Senhor. O poder de Deus na minha vida, tão somente, se manifestando em minha fraqueza, revelando assim a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, minha irmã, que age em fraqueza e age em fraqueza para que possa ser o Todo-Poderoso. Não há nenhum vestígio na sua alma de glória própria, de jactância, de vaidade. Tudo foi varrido. E até mesmo desânimo faz parte desse processo. Levante a cabeça, meu irmão, minha irmã, siga em frente e saiba que o Senhor é contigo. Anime-se no Senhor. E Deus abençoe a sua vida. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja. Glória. Senhor, continue abençoando essa igreja maravilhosa, que o Senhor continue derramando graça sempre sobre nós. Amém. Pastor Maurílio. A Deus toda glória. Ontem, quando o pastor André, ele subiu ao púlpito, ele trouxe uma palavra que falava de gratidão. E que a vida do cristão deveria ou deve ser um ato de gratidão. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, porque faz exatamente 25 anos que o Senhor, Ele soprou os ventos nesse lugar. E aqui começamos a colocar pedra sobre pedra. Foi uma luta. 10 anos construindo, e tivemos a experiência, juntamente com os irmãos que começaram esse trabalho, a entender o que significa milagre. Porque Deus operou milagre aqui. Éramos um grupo pequeno, não tínhamos empresários, pessoas ricas, no sentido de valores, não recebíamos dinheiro do município, do estado ou da federação, não. Era Deus derramando graça. E para a glória dele, para a glória do Senhor, aqui estamos. Eu quero agradecer à igreja pela confiança e permitir que eu esteja aqui ainda hoje. Não sei até quando irei ficar, mas agradecer do fundo do meu coração essa confiança. Dizer que Deus os abençoe sempre. E vamos continuar essa luta, porque é bem verdade que muitas vezes a gente quer desistir. Eu tentei desistir várias vezes. Quero, André, do fundo do meu coração, agradecer a Deus por você ter participado desse momento. E você sabe que há uma história nisso, né? E dizer que você tem um dom maravilhoso, que é o dom da palavra. E quem não veio ontem, quem não veio hoje de manhã, só perdeu. Que foi muita bênção. Edificou a nossa vida, fortaleceu a nossa fé. Encerrou com chave de ouro. E quero agradecer a todos os que participaram desse momento, os irmãos, amigos, aqueles que foram convidados. E
que Deus vos abençoe e que Deus derrame bênçãos sobre as vossas vidas. Agradecer a todos como uma família espiritual, uma família onde todos são importantes, iguais, e é isso que nós estamos trabalhando com Edilson, para que a igreja entenda que aqui é um corpo, com muitos membros, que todos trabalhamos no único objetivo, a glória ao Senhor. Amém, queridos? Minha gratidão a todos vocês. Nós vamos aos avisos, depois nós teremos o bolo, né, Marluz? Depois você vem aqui para comandar essa parte. Eu quero desafiar você. No culto de oração, na quarta-feira, tem sido uma bênção. Nós temos aqui aproximadamente 40 irmãos que assumiram um compromisso com o Senhor. Fazemos um círculo aqui e oramos toda quarta, tem sido uma bênção. Eu quero convidá-la a participar desse projeto de oração, porque a oração, na verdade, é o pulsar da nossa vida espiritual. Sem oração nada acontece. E se você crê na oração e crê em um Deus que escuta, venha quarta-feira, está aqui conosco. Na quinta-feira pela manhã também nós temos um momento de oração às 6 horas. E domingo a nossa EBD às 9h30 e à noite o culto solene. O meu muito obrigado a todos. Marluz com a palavra. Ela é a mulher do bolo. E é a mulher da ornamentação também. Cantar logo parabéns. Deixa eu agradecer logo também, né? Meus irmãos e minhas irmãs, depois de uma mensagem dessa, eu não sei, eu escrevi, mas não vou falar nada. Eu quero só agradecer a Deus pelo privilégio que eu sempre tive de estar aqui 25 anos, fazendo esse trabalho, porque é um trabalho que eu gosto. É para a honra e glória dele, não tenho nenhum mérito. E que eu agradeço a ele todos os dias por esse trabalho, assim, por esse gosto, esse prazer, essa vontade, essa decisão de fazer, e eu gosto. E agradeço também ao pastor Maurílio pela confiança que ele sempre teve no meu trabalho, pelo apoio que ele sempre me deu, sempre me deu apoio. Assim, nunca fiz nenhum trabalho que não fosse com a permissão dele. Sempre eu digo, é assim, e ele, vamos fazer. Então, eu tenho assim essa segurança de fazer qualquer trabalho quando eu vou fazer, porque primeiro eu falo com Deus, depois com ele, e depois eu fico certa de que vai dar tudo certo, como sempre deu. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu não tenho palavras, ele sabe. Toda honra, toda glória é para ele. Quero agradecer aquelas irmãs que sempre trabalharam comigo, porque eu não trabalho só. Sempre tive as minhas irmãs que sempre chegaram juntos, né? São tantas que eu não vou dizer, não posso que eu esqueça de algumas, mas elas sabem que eu sou muito grata a ela. E hoje eu quero agradecer aqueles irmãos que logo que eu chego junto para colaborar no bolo, estão sempre dispostos. Então eu quero agradecer a eles e a elas, porque são os irmãos e as irmãs que sempre que eu contacto, eles chegam. Então eu quero agradecer a Deus e dizer a vocês que assim, é uma gratidão muito grande a Deus. Eu não tenho palavra, ele sabe disso. E eu quero que vocês continuem participando, né? Quando tiver qualquer festa, podem vir, que a gente está aqui esperando por vocês. Assista o culto, depois a festa, né? E sou muito grata ao meu pastor, viu? Por tudo. Agora nós vamos fazer a distribuição. Quero chamar Denise Barreto,
Gil, Josenilda, Catarine, Mateus, que também é uma pessoa que tem ajudado muito, minha gente, Mateus. É uma pessoa assim sempre que dá muita força. E nós vamos agora. Agora, eu gostaria de pedir aos visitantes, né, são pessoas privilegiadas, que fiquem de pé, porque eles vão distribuir primeiro aos visitantes e aos idosos. Podem ficar em pé que elas vão passar. Visitantes e idosos. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor, teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor.